A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro reduziu de 4 dias para 2 horas o tempo máximo para abertura de empresas, desde o início do processo na instituição até a inscrição do CNPJ. Nesta quarta-feira, a Frente Parlamentar pela Desburocratização participou de reunião para debater o processo de abertura de empresas no Brasil. O presidente da Juscerja contou que a instituição vem trabalhando para integrar órgãos de licenciamento e evitar que o empresário tenha que ir a vários locais para conseguir abrir um negócio. Vitor Hugo disse ainda que a junta hoje possibilita que empresários de 43 municípios do estado consigam em menos de 2 horas não só o CNPJ, mas também o alvará de funcionamento. Nós criamos uma turma só para abertura de empresas, mudamos alguns procedimentos internos e aí conseguimos chegar nessa nossa meta. Tivemos uma parceria com a Secretaria de Fazenda, porque dentro dessas 2 horas a gente também tem a inscrição estadual, que sai também, e junto com a Receita Federal, porque também sai o CNPJ. E aí hoje a gente tem tirado até umas médias semanais, a gente está com uma média entre 40 e 45 minutos de abertura de empresa após a entrada no protocolo. E aí criamos a Resolução 4, que criou esse alvará automatizado. E aí isso foi mais ou menos em março. E hoje a gente já chegou a 43 municípios que já aderiram ao seu alvará automatizado para as atividades de baixo e baixíssimo risco. Segundo o Sebrae, o Rio de Janeiro e o Brasil têm avançado nos procedimentos para abertura de empresas. O relatório do Banco Mundial, divulgado neste ano, indica que atualmente na cidade do Rio são necessários 21 dias para abrir negócios. Juliana Luman, analista de políticas públicas, defende que os relatórios internacionais ainda não conseguiram captar algumas melhorias no estado. Grandes estudos internacionais observam as capitais, mas é importante dizer que os negócios eles estão dentro de todo o estado, em todos os municípios, e que existem iniciativas muito interessantes de municípios que já emitem a sua licença de funcionamento junto com o CNPJ, junto com o registro empresarial, com as inscrições estaduais e municipais, facilitando a vida de quem deseja empreender. O deputado Chicão Bulhões, presidente da Frente, se colocou à disposição das instituições para colaborar com avanços no processo de abertura de empresas. O parlamentar falou sobre a importância dessas medidas para diminuir não só a informalidade, mas também para oferecer serviços de qualidade para a população. É um incentivo para que você possa gerar emprego, gerar renda, que você possa testar produtos, testar serviços. E isso é muito importante para o ambiente empreendedor. Então não é só um luxo você abrir uma empresa rápida. Na verdade, um meio da gente estimular que mais pessoas abram suas empresas, que mais gente traga dinheiro e investimento para o Rio de Janeiro e, consequentemente, mais serviço para a população, mais oferta de produtos, mais serviços e, no final do dia, mais gente empregada que o nosso estado está precisando muito. Durante a reunião, a Endeavor, organização global que promove ambientes de negócios que estimulam o crescimento, apresentou o Mapa da Simplificação, um passo a passo para redesenhar os processos de abertura de empresas. No Brasil, hoje, o empresário demora cerca de 62 dias para abrir um negócio. Algumas das soluções propostas pelo mapa são a análise da classificação de risco das atividades econômicas pretendidas pela empresa e o foco na experiência do cidadão. Aquelas empresas que não geram danos, têm um potencial muito baixo ou nulo, elas são classificadas como de baixo risco e por isso elas têm um processo de licenciamento simplificado. Isso quer dizer que elas têm que fazer menos procedimentos e alguns deles são automáticos. Então, por exemplo, não faz sentido você obrigar uma costureira a ter um licenciamento do Corpo de Bombeiros para poder atuar. E aí, quando você tira essa costureira da fila para receber o licenciamento do Corpo de Bombeiros, você permite que um posto de gasolina tenha menos gente na fila e seja atendido mais rápido. Isso gera eficiência tanto para os empreendedores, que têm acesso aos serviços mais rápidos e muitas vezes até são isentos de procedimento, quanto para o governo, que consegue de fato focar os seus recursos no que pode gerar risco para a sociedade e fazer um atendimento mais eficiente, muitas vezes inclusive com menos recursos. Medidas previstas no Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio seriam insuficientes. A constatação foi feita durante reunião da Frente Parlamentar de Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal com a Secretaria Estadual de Fazenda e o INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. O Estado do Rio acumula uma dívida de 118 bilhões de reais com a União. De acordo com o líder do governo na Alerj, deputado Márcio Pacheco, ao mesmo tempo em que o Plano de Recuperação Fiscal suspende o prazo para o Estado pagar essa dívida, também limita novos investimentos. Ainda assim, o governo tem conseguido melhorar índices importantes e avançar em várias áreas.
todos os índices melhoraram no nosso estado. Como eu disse, nas áreas principais, saúde e educação, não tivemos problema, e na segurança todos os índices melhoraram. Em 10 meses, o governo apresentou, de fato, eficácia na área de gestão. Aumentar a possibilidade de atrair investidores com incentivos hoje, por exemplo, é limitado pelo regime. Nós não podemos atrair novos investidores, não podemos dar incentivo. Mas também sabemos que, se não houver incentivo, muitas empresas, novos investidores, não vão vir para o Rio de Janeiro, vão ser atraídos para outras unidades da federação. Para o professor do INSPER, André Marques, outros desafios também compõem o regime de recuperação fiscal, entre eles as despesas com pessoal, que nas contas do Estado já ultrapassam o limite prudencial de 40% e pelas contas da União superam o limite emergencial. Uma reforma administrativa seria bastante importante, a reforma previdenciária seria bastante importante, porque ao longo dos últimos 10 anos, 15 anos, a gente viu reajustes muito acima da inflação. E isso tem impacto tanto em servidores ativos quanto em inativos. Então, tudo isso acaba onerando bastante as contas do Estado. Então, é como isso pode ser evitado e corrigido para frente. Segundo o deputado Renan Ferreirinha, presidente da Frente Parlamentar, é preciso buscar medidas mais compatíveis com a realidade do Rio de Janeiro, como algumas reformas, além de prorrogar o plano por pelo menos mais 3 anos. 2020 não é suficiente, esse plano foi pensado para 6 anos ou até mais do que isso. O Rio de Janeiro está no buraco, para sair do buraco precisa de uma estratégia de médio e longo prazo e não são só 3 anos que vão solucionar isso. Então 2023 é o mínimo para que a gente possa realmente salvar um pouco da saúde financeira do nosso Estado. A frente agora pretende ir a Brasília se encontrar com o presidente da Câmara Federal. O próximo passo é uma reunião que nós teremos com a bancada federal, em especial com o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Casa, que nós queremos marcar essa reunião com ele, para entender pela bancada federal como nós estamos nas tratativas de avanço do novo plano de recuperação fiscal e, de maneira geral, na saúde fiscal do nosso Estado. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar recurso do deputado Alexandre Knoploch por questões de ordem não aceitas pelo Conselho de Ética. A questão de ordem é pedida pelo parlamentar quando há dúvida em relação à interpretação dada ao regimento interno da Casa. O presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, vai apresentar um relatório sobre as questões de ordem levantadas pelo PSL que não foram aceitas pelo Conselho de Ética durante as discussões sobre o acolhimento das denúncias de quebra de decoro apresentadas contra os deputados Alexandre Knoploch e Eliomar Coelho, depois de uma discussão em plenário. São 3 questões de ordem. Uma que é a denúncia. A representação deveria ter sido formalizada por partido e não por deputado. E não houve uma representação por parte da mesa diretora. É exatamente isso que vai ser discutido aqui no colegiado da CCJ, mediante o recurso que foi apresentado pelo deputado Alexandre Knoploch. A competência da CCJ não é julgar o mérito, essa é uma competência do Conselho de Ética, que, segundo um dos membros, ele foi tomado por iniciativa da presidente. Portanto, a questão de ordem levantada pelo deputado Knoploch é justamente porque ele diverge da opinião que foi uma opinião unitária da presidente e não do colegiado. O que nós vamos avaliar na CCJ é se na forma existe algum vício ou não para que seja acolhido. E o que nós vamos fazer é que depois de uma análise eu vou exarar um relatório, colocar em votação na CCJ e reencaminhar para o Conselho de Ética para aí sim ele deliberar. O decreto legislativo que pretendia suspender os efeitos do regulamento disciplinar da Polícia Militar e Corpo dos Bombeiros não vai ser colocado em pauta para votação. A proposta do deputado Bruno Dauaire foi debatida em audiência da Comissão de Servidores Públicos da Alerj na quarta-feira. As distorções do atual regulamento, criado em 1983 por meio de um decreto do governo, já vem sendo criticada por policiais há algum tempo. Entre os principais problemas está o fato de apenas o comportamento de praças serem observados e os oficiais não serem atingidos. É que o regulamento ele estabelece comportamento somente para as praças. Isso faz com que a praça sem estabilidade, conforme o artigo 31 do regulamento disciplinar, seja submetida a procedimento para ser excluída da Polícia Militar. Ou seja, o que eu defendo é o seguinte, que não haja mais o comportamento. Nem oficiais nem praças têm comportamento, oficiais já não têm, então as praças também não tenham. Assim como modificações materiais no regulamento, como no artigo 17, em que fala que o superior pode coibir o subordinado por meio de violência para questões disciplinares. O coronel da Polícia Militar, Luciano Carvalho, disse que já é de entendimento da instituição que
que o regulamento precisa de atualização. Ele informou que a PM vai criar uma comissão interna para discutir uma nova legislação, que deve levar em torno de 6 meses para ser elaborada. Todos os segmentos dentro da corporação entendem que precisamos renovar o nosso regulamento disciplinar, precisamos adequar nosso regulamento disciplinar à nossa realidade social, comparar mais de perto o nosso regulamento com a nossa Constituição vigente, principalmente no que pesa direitos e garantias. E a ideia, já foi dada essa ordem, é uma comissão interna, vamos elaborar uma proposta de um novo texto de regulamento e depois seguir todo o trâmite normal até que ele seja realmente posto em prática, né? O presidente da Comissão de Servidores e autor da proposta debatida disse que vai suspender a tramitação do decreto e acompanhar a discussão da Comissão da Polícia Militar. Segundo Dauaire, é importante corrigir as injustiças e punições desproporcionais do atual regulamento. O regulamento antigo não foi recepcionado pela Constituição. Existem vários pontos que não são constitucionais. É um regulamento muito obsoleto, atrasado, que pune praças e não pune oficiais. É isso que a gente precisa estar discutindo, um regulamento mais democrático e mais atual. No próximo bloco, Feira sobre Saúde da Mulher encerra atividades da campanha Outubro Rosa da Alerj. O Alerj Revista volta já.